Tá me escutando? Então vamos aguardar. Olá, Olá! tudo bem? Tá na sua casinha? Hoje, não, estou no consultório. Estamos aqui Não, sua lado a casinha. lado. Sua casinha. Minha casinha também. Eu também Sim. tô na minha casinha. Ai, deixa eu sair aqui. O que aconteceu? Aí você sumiu. Cadê você? Agora Pronto. foi. Foi. Eu e a minha facilidade em mexer com essas tecnologias. É assim mesmo. Sim. Deixa eu ver aqui. Tá me Tá escutando? conseguindo? Eu tô sem Tô. fone. Tô conseguindo ouvir perfeitamente. Então, Às vezes eles pedem para colocar o fone, que parece que o áudio fica melhor, né? Então, qualquer coisa a eu gente tô sem. Qualquer coisa eu coloco. Ele tá aqui, ó. tá. E Bem, aí, ai, tudo que bem? delícia! Delícia poder conversar um pouco, né, sobre o períneo, né, com uma obstetra tão querida, né, que eu tenho no meu coração, que eu sempre falo sobre você para as minhas pacientes, né, muito bacana a gente ver que essa questão do assoalho pélvico tem sido voltada para todas as áreas, né, desde da parte médica, do educador físico, né, o fisioterapeuta que está cada vez mais buscando essa formação. Então é muito bacana, né, a gente poder tirar um pouco os mitos, né, em relação ao parto, à gestação, né, enfim, estou aqui à disposição para fazer essa troca, né, com você. Ah, hoje nós estamos pertinho, né? Nosso bate-papo podia ser assim, um na frente da outra. Sim, sim, poderia. Só tá só alguns andares, né? Sim, Um é, você é no tá 11. acima. É, eu sou no 11. Eu sempre acho que é no nono, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu Então, consigo. vamos cumprimentar todo mundo, apresentando primeiro a Kellen, né? Que para quem não conhece é uma super fisioterapeuta, doutora, mestre, assim, top, sabe tudo sobre o assoalho pélvico. E eu tenho, assim, muito carinho por ela, admiração, e indico para minhas pacientes todas, ela sabe disso. Quem não vai é porque não quis, assim, passar por essa oportunidade, porque eu sempre falo dela para todo mundo, que eu gosto do trabalho dela, do jeito que ela lida com as questões mesmo da mulher. Então, a gente convidou, né, Kelly, para conversar sobre o assoalho pélvico, uma estrutura tão importante no corpo da mulher, não só como na gravidez, mas como um todo, né? Desde a formação da mulher, pelo fato da própria musculatura, pelo próprio anatomia da mulher, né, já é tão difícil Sim, e assim no pós-parto, durante o parto, assim, e no envelhecimento da mulher mesmo, com essa pressão abdominal que a gente carrega aí durante anos, né? Assim, da gravidez, mas depois na atividade física que aumenta essa pressão abdominal, que tudo vai ajudar nesse assoalho pélvico, né? sim, sem Você tá dúvida. travando um pouco.
Tá travando? A sua imagem, não sei se a sua voz tá, mas a sua imagem tá travando. Bem, eu acho que é exatamente, né, o que você deu, né, como introdução em relação ao assoalho pélvico, né, na realidade é importante a gente falar sobre a funcionalidade dessa musculatura, né, que começa lá da infância, né, que o assoalho pélvico ele existe, né, tanto no homem quanto nas mulheres, né, tá independente do sexo, e ele tem funções muito nobres, né, de um modo geral, né, assim, se a gente for classificar rapidamente a função, a gente entra na questão da continência urinária, a gente entra na questão da continência fecal, na sexualidade, que é tão importante para as mulheres, e no parto, né, em termos de funcionalidade, né, rapidamente, se a gente fosse pincelar a função do assoalho pélvico, estaria aí as 4 top list, né, das funções. Mas ele vai muito além disso, né? Ele é um músculo postural, ele é um músculo que controla a pressão, ele é um músculo que atua em outras funções, né, do nosso corpo, além ali da parte pélvica específica. E eu costumo falar para as minhas pacientes, de um modo geral, que a mulher, infelizmente, ela tem algumas desvantagens, né, em relação ao homem, né, em relação a essa anatomia, né? Elas são iguais, né, tem a mesma função, assim como na mulher, o homem também vai ter a função sexual, vai ter a função da continência urinária, da continência fecal. Porém, né, o homem ele tem um fator protetor, né, que é a parte anatômica, né, a questão do pênis, que diferente da mulher que vai ter tudo aberto, né, eu trouxe até uma peça aqui para poder as pessoas que estão nos assistindo visualizar isso, né, que seria essa parte aqui mais inferior. Então aqui, né, assim como o homem, a mulher tem a mesma, né, estrutura óssea, a mesma função muscular, a mesma aqui a parte muscular interna, a inferior, mas a mulher, ela, pela própria, né, funcionalidade do assoalho pélvico para o parto, ela tem as estruturas abertas, né? E aí eu acho que é um dos grandes diferenciais, né, do que o homem, teoricamente, ele precisa se preocupar em relação a isso e o que a mulher precisa se atentar em relação a essa musculatura. Né? Então, acho que a primeira diferença é a anatomia. O segundo ponto, né, é que os homens não gestam, né, não passam por ciclos hormonais tão importantes como a mulher. Né? A mulher ela é engravida, ela passa por alterações hormonais mês a mês, ela aumenta o peso no curto espaço de tempo durante a gestação, né? Isso se a gente for considerar, né, uma mulher que se cuidou, né, que foi bem assistida, ela vai ganhar basicamente ali uns 10 quilos na região pélvica dela, né? Então a gente tem uma cultura, né, de falar das disfunções pélvicas e relacionar ao parto, né? Se foi parto normal, se foi uma cesárea, e a gente às vezes não consegue trazer um pouquinho essa informação para a gestação, né? Que dependendo de como é essa musculatura, como é que é a musculatura dessa mulher, na gestação, né, já vai começar a desequilibrar essas funções aí do assoalho pélvico, né? Então, acho que é uma das coisas mais importantes da gente reforçar. O que mais a gente observa na prática é mulheres que durante a gestação já apresentam dor, já tem queixa de constipação, já tem dor na relação sexual, já apresenta algum nível de perda urinária, né? Porém, né, ela não olha como algo a ser cuidado, né? Ela às vezes ela vai para um parto, escolhe uma cesárea como protetora desse assoalho pélvico, quando na realidade essa alteração já foi por conta da própria gestação. Com certeza. Certo? E aqui a gente consegue, vou tirar um pouco as vísceras para as pessoas conseguirem observar como que é esse músculo, né? O nome é assoalho pélvico, né? Ou seja, é aquilo que sustenta, é o piso, né? É a base de sustentação
para alguns órgãos, né? Aqui eu tirei o útero, né? A peça anatômica que está o útero, que cresce bastante durante a gestação. A nossa bexiga, né? Que está muito próxima. E a parte intestinal, só para depois eu coloco novamente. Então, como vocês podem observar, nessa parte mais profunda, né? Aqui tá todas essas vísceras que eu falei para vocês. E olha lá o músculo, né? Que não é somente um músculo, é um grupo muscular, né? Onde cada músculo tem uma função específica, tem fibras musculares específicas, né? Tem colágenos específicos, né? Então tem algo muito específico nessa musculatura, né? E quando a mulher está grávida, ela, por conta do hormônio, ela já começa a relaxar, né? Até mesmo para preparar esse corpo para o parto. E acontece algumas alterações, né, nesse corpo de modo geral, né? E a gente observa isso, né? Algumas pacientes eu acho que a gente sempre questiona como que tá a relação sexual, né? Muitas vezes essa mulher deixa de ter relação sexual durante a gestação porque ela sente dor, não é verdade? Sim. E Kelly, mas Desconforto, né? Tem desconforto. e aí ela fala, não, mas por quê? Ah, é por conta da gestação, porque eu não me sinto à vontade para ter uma relação sexual, ou porque essa musculatura, né? Porque imagina, aumentou o peso, né, desse bebê, aqui está sobrecarregado. Esse tônus, ele vai se manter ou ele vai aumentar, né? O esperado é que ele aumente. Então, naturalmente, ele vai ficar um tônus mais Sim. mais tenso, mais aumentado, né? Um tônus aumentado para sustentar esse bebê que agora, né, vai passar, né, precisa se desenvolver por um tempo. E, bem, pode Deixa perguntar, eu te doutora. perguntar uma coisa. Por exemplo, se a mulher vem no consultório querendo engravidar, ela não está grávida, essa avaliação do assoalho pélvico, ela é importante antes de engravidar? Ela é importante a partir do seguinte ponto, né? Muitas vezes a mulher ela não vai parar para pensar sobre a musculatura do assoalho pélvico, a não ser que tenha algo muito pontual. Né? Na minha prática clínica, às vezes a mulher ela tem até incontinência fecal por meses e ela não vai procurar ajuda. Né? Então, quando ela está grávida ou quando ela tem um foco de engravidar, ela faz de tudo, né, para tentar ajudar esse corpo. Então, assim, para engravidar, Kellen, eu preciso encaminhar essa paciente, né, para avaliar a função, porque eu, como fisioterapeuta, eu avalio a funcionalidade. Se esse útero, né, ainda não tem um bebê dentro, ele ainda não está sobrecarregado, não tem por que eu fazer essa avaliação mais específica pensando na gestação, né? Mas pensando que pode ser um contato, né, para uma profissional avaliar a funcionalidade, sim, é o momento talvez que ela vai parar para falar, poxa, talvez fosse interessante eu olhar um pouquinho, né, para essa musculatura, para eu olhar um pouquinho para minha sexualidade, para eu olhar um pouquinho para minha autoestima, para eu olhar um pouco, né, para a questão sexual, porque o assoalho pélvico está diretamente relacionado ao prazer que essa mulher ela pode alcançar, ela pode atingir. E qual que é a importância, então, dessa avaliação durante a gestação? Em qual momento? No primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre? Quando começa a aumentar a pressão abdominal, assim, no 20ª semana, por exemplo? Perfeito. Bem, a gente vai colocar da seguinte forma, em termos de preparação, que a gente vai conversar um pouco o que seria essa preparação. Quando querem que uma mulher ela vai preparar essa musculatura para o parto, né? Os estudos mostram que essa musculatura deve iniciar, né, a partir de 34 semanas, 32 semanas. Porém, o que acontece? Essa mulher, ela chega às vezes com 32 semanas, né? E não vai chegar, às vezes, também porque ela tem enxoval, ela tem parto, ela tem um hospital que ela precisa visitar, ela precisa encontrar com um pediatra, ela tem tanta coisa para fazer que
se ela não tem conhecimento sobre a importância da fisioterapia, ela não vai chegar aqui no consultório, certo? Então, assim, o que seria o ideal? O que seria o ideal é engravidou, já encaminha. Olha, é importante que em algum momento você faça essa avaliação. E quanto antes, melhor. Por quê? Porque eu vou estar sem esse peso, né? Eu costumo falar que a avaliação durante a gestação é uma avaliação sobre uma carga. Que depois do parto isso pode melhorar ou não. Mas eu parto de uma referência, doutora. Eu parto de um dado que eu avalio essa musculatura e eu falo para ela, olha, você tem dor no lado direito do seu períneo. Olha, você tem uma força muito pequena, né, de contração. Você não consegue sustentar essa musculatura. E ela, se eu for questionar, ela vai falar, não, realmente, se eu tiver com vontade de fazer xixi, eu não consigo segurar. Eu preciso sair correndo para o banheiro. Aí eu avalio essa paciente. Então, eu sei qual é o referencial dela. Eu sei qual é o ponto de partida dela. Para quando ela vem no pós-parto, que vem com os mitos, porque a vagina modifica, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou na fichinha dela e falo, então tá, então vamos conversar e vamos ver. Como que você era antes, né, do bebê nascer, e como que você estará agora. E aquilo já traz uma calmaria, porque essa mulher, na realidade, ela tem uma pressão social, né, de como que deve ser o corpo dela após um parto. Né? Então, é completamente diferente do que de fato está acontecendo. Né? Então, a avaliação, ela, além de ser um referencial importante, ela também vai diagnosticar disfunções. Né? Então, se uma mulher... um histórico, né? Você vai ter o histórico dela. Sim. Você vai saber, ela já tinha isso que piorou ou melhorou com a atividade durante o pré-natal, talvez? Com certeza, né? Eu tenho atendido ultimamente bastante paciente com incontinência urinária na gestação, né? Eu não consigo, depois que eu engravidei, eu não consigo mais segurar. Piorou a minha incontinência. Ou seja, ela já tinha uma dificuldade de segurar. Aí ela engravida, ou seja, aumentei a sobrecarga dessa musculatura. Então, ela se preocupa, independente de qual vai ser a via de parto, ela vem fazer essa avaliação e o resultado é muito positivo. Né? Elas relatam uma melhora em 10 dias. Né? Em 3 sessões, em 4 sessões, ela fala assim que existe um controle muito maior dessa musculatura que antes não existia. Né? E também eu acho que vale ressaltar que muitas dessas mulheres nem conhecem essa musculatura. Né? Não sabe como que é contrair, não sabe o que é relaxar, não sabe absolutamente nada, não tem domínio, né, dessa estrutura muscular. Então, quando elas vêm com uma disfunção e eu apresento esse corpo, eu falo, eu mostro, faço ela sentir, ela acaba evoluindo, né, até mesmo no ponto de dor, de desconforto e na incontinência urinária também, né, mesmo com a gestação evoluindo e a carga aumentando, né, o resultado é muito positivo. Isso é muito bom, né? E assim, toda gestante, então, deveria passar por uma avaliação, certo? Sim, toda mulher, né, engravidou, é que a mulher não vai procurar, assim, se ela não tiver um problema. A gestante, ela vai se interessar, ela vai ter curiosidade, né, ainda mais se ela desejar um parto natural. Então, é um momento de você oferecer essa informação, né, de qualidade, de autoconhecimento, né, trazer um pouco, né, retirar um pouco esse tabu, né, porque a gente vive num país machista, né, onde as mulheres elas não podem se tocar, elas não podem se ver, elas não podem se sentir, né? Então é a oportunidade de você tirar um pouco, né, essas sombras que tem em relação a essa musculatura para uma questão de autoconhecimento mesmo. Sim. E assim, para as pacientes que desejam parto natural, existe alguma forma de preparar essa musculatura para esse parto? Sim. Hoje eu veio uma paciente aqui no consultório, que é inclusive sua paciente, e ela ficou assim, feliz
feliz que ela percebeu que com a respiração ela conseguiu eliminar o epinó. Ela falou, meu, não acreditei, assim, tô feliz. Então, assim, eu acho que isso é o trabalho, né, desse assoalho pélvico aí, né? Sim, dessa consciência, né, Isso. corporal, né, porque assim, quando a gente fala da preparação, né, tem como preparar? Sim, claro, né, essa própria paciente era uma paciente que sentia ao toque desconforto, né, bastante desconforto, tanto que no começo ela nem queria que eu fizesse a massagem perineal, porque a preparação para o parto, Kelly, o que que é a preparação? Ela consiste na massagem perineal, é isso que tem evidência científica, né? Quando a gente fala de períneo especificamente, a massagem perineal que deve começar a partir de 32 semanas e o uso do epino, né, para trabalhar consciência corporal, respiração a partir de 37, tá? Mas o epino não é um recurso para ser utilizado, não é para treinar especificamente a musculatura do assoalho pélvico, porque isso a gente não tem realmente trabalhos que mostram a evidência dele. Então, qual é a função do epino, né? Que é esse dispositivo que eu até peguei aqui para mostrar para vocês. O epino é um dispositivo alemão, né? Onde você compra na farmácia na Europa, né? Que lá as mulheres têm partos naturais com muita naturalidade, né? Com muita frequência. E você, né? Tem esse manômetro aqui que vai mensurar a pressão e você vai insuflar um balão, tá? Então esse aqui é o modelo que eu mostro para as pacientes que eu utilizo. Ele é um latexinho, ele é macio, né? E a gente vai colocar na região do assoalho pélvico. Então, vocês observem que tem uma divisória aqui, que tem uma depressão nessa região. Uhum. Então, assim, eu não vou introduzir isso aqui, tá? Eu vou apenas introduzir nesse ponto, que é onde tem a musculatura do assoalho pélvico, onde a gente consegue palpar essa musculatura. E aí eu vou oferecer para ela essa percepção corporal, quando eu insuflo, né? Geralmente a mulher tem medo desse momento, né? Do momento que o bebê está passando, né? Da ardência, da laceração. Então, através dessa preparação, eu vou trazendo confiança para o corpo dela, né? Que aí ela vai insuflando, ela percebe que o corpo dela se adapta rapidamente se ela relaxar, ela consegue perceber que quanto maior, né, vai gerar um incômodo, vai, mas essa musculatura ela vai voltar naturalmente. Então, é muito mais uma questão de segurança, de autocontrole do seu próprio corpo do que você treinar a paciente, por exemplo, para expulsar um bebê. Né? Assim, não tem porquê de eu insuflar, introduzir isso muito insuflado, né? Porque, infelizmente, né, as pessoas alugam e utilizam esse recurso em casa de forma indevida. Né? E aí, se essa mulher não avaliou o períneo dela e ela tem dor nessa região, ela, na hora que ela entrar em trabalho de parto, ela vai ter pânico. Sim. Né? Ela vai falar, não, se o epino me machucava, doía, esse bebê não vai sair por aqui nunca. Né? E aí ela começa a se fechar. Então eu faço um processo sempre inverso. Né? Então essa paciente, o que acontece? Na hora que a gente coloca, né? E aí eu peço para ela relaxar, eu faço ela sentir que quando ela inspira, quando ela enche bem o tórax, automaticamente a gente gera uma pressão nesse assoalho pélvico que vai fazer com que naturalmente expulse o epino. Porque ali na musculatura tem um reflexo, né? Que você já deve ter presenciado na hora do parto. Na hora que o bebê tá ali, se você esperar, ele faz pluct e sai. Né? E então o diafragma, doutor, o que acontece? O diafragma é uma cúpula. Na hora que você inspira, o que ele faz? Ele empurra para baixo. Certo? Ele não faz essa dinâmica. Na hora que essa mulher, por isso que puxa o ar quando ela estiver em trabalho de respira profundamente, para que ela, na inspiração, naturalmente, o próprio diafragma já gere essa pressão a nível uterina e o útero, se está trabalhando efetivamente, vai somar essa força e facilitar o trabalho de parto dela, né? Eu costumo falar que se ela respirar, né? A gente não ensina a respiração para a gestante.
A gente só faz ela perceber que se ela respira relaxadamente, né, ela consegue facilitar o trabalho de parto dela. Eu falo assim, eu aprendi com a Mônica, pediatra. Ela fala assim, respire, cheire uma flor e assopra uma vela. A paciente aprende na televisão que é igual o cachorrinho, né? E assim ela não consegue se ajudar. Então, se ela fizer Não, aquela inspiração com calma, o diafragma vai descer e com isso vai, né? Dar aquela sim. pressão para baixo, vamos dizer assim. Mas é literalmente a pressão para baixo, É. né? Porque é o que o diafragma faz, pressão para baixo. E se você está em trabalho de parto, o seu corpo está trabalhando muito a seu favor, né? Então, você só precisa respirar que essa dinâmica vai acontecer independente de qualquer coisa, né? Essa musculatura vai se adaptar, essa mulher vai buscar posições que possa estar ajudando ela no trabalho de parto. Então, acho que esse é uma preparação que a gente fala que não é insuflar, que não é chegar a 31 centímetros de perímetro para que simule um tamanho da cabeça do bebê, né? A gente não tem evidência sobre isso, a gente não tem trabalho que mostre os benefícios, né, reais de uma estrutura como essa insuflada dentro do seu períneo, dentro da sua vagina, né? Então, se não tem evidência, né, a gente precisa realmente ter muita cautela no uso de alguns recursos de preparação de parto. Tem muita gente usando errado, né? Tem. Infelizmente a gente vê alguns, né, as mães chegam aqui, as gestantes, e falam assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer o epino, já me falaram que é horrível, né? Eu falo, não, de jeito nenhum, a gente vai usar se você me permitir, se você se interessar, se você achar que isso pode ser positivo para você e nunca, nunca com dor, né? Não faz sentido nenhum a gente trabalhar esse corpo, esse poder da mulher em relação ao autoconhecimento e eu vou estar gerando dor nessa mulher, né? Ainda mais no períneo, que é onde a gente tem, né, as maiores queixas, né, no pós-parto é nessa musculatura. Então, se eu trabalho numa preparação no limiar da dor dela, eu tenho grande chance de causar muito mais tensão, medo, do que um relaxamento e um processo de entrega para esse parto, que é o que a gente deseja que aconteça. E aquela paciente que chega assim, doutora, eu quero cesárea. Nem adianta que eu não quero parto normal, eu não quero sentir dor. Aí eu já tento falar ao contrário, né? Eu sempre brinco que não é férias de parto, é trabalho de parto. Férias a gente fica lá tomando sol, é gostoso. O trabalho é árduo, a gente acorda cedo, a gente vai trabalhar. Então, eu sempre brinco com isso. E percebo que assim, o trabalho de parto é árduo, mas acaba e a gente está tranquila, relaxa. E a cesárea talvez não seja bem assim. Às vezes, depois da cesárea, você tem um desconforto, tudo isso. Então, eu sempre tento falar para a paciente que primeiro, que eu acho que cesárea salva vidas. Tem indicação, é excelente, uma via de parto. Nós duas passamos por isso, né, Kelly? Tivemos Sim. cesárea por indicações e não temos problema com isso. Mas eu queria entender assim, a paciente que quer cesárea a qualquer custo, ela precisa preparar essa musculatura pélvica? Eu acredito, Vivian, que sim. Eu queria que você explicasse da melhor maneira isso. Não seria exatamente um preparar, Preparo. né? Partindo do princípio de que esse bebê não vai passar por essa musculatura, né? Não vai ter essa possibilidade de contato, né? De esforço muscular. Então, não seria preparar a palavra ideal, mas sim avaliar essa musculatura ainda na gestação para a disfunção. Porque o que eu percebo, doutora Vivian, que assim, a mulher que vai para um parto normal, eu explico para ela, olha, no primeiro, no segundo dia, você vai ter dificuldade de segurar o xixi. Por quê? Por conta do próprio parto. Você ainda vai estar completamente relaxada por uma questão de processo fisiológico. Eu falo isso em todas as sessões. Quando ela vai para o parto, eu nem saí da maternidade, ela já me liga, ela já mandou mensagem para você.
ela já acionou todas as sirenes falando, meu Deus, estou com incontinência urinária, né? E é muito engraçado, né? E aí eu vou, ouço, mando áudio explicando. É fisiológico. E de fato, com 2 dias, né, essa mulher já tem total retorno do controle das suas funções. A cesárea não. A cesárea, tem uma cesárea e ela vai evoluir com uma disfunção e ela não vai considerar isso uma queixa, né? Por quê? Porque esse bebê não passou por ali. Então, para ela tá tudo bem, ela perdeu o xixi. Para ela tá tudo bem ela ter dor na relação sexual, porque afinal de contas, qual é a relação, né, desse assoalho pélvico com uma cesárea que ela teve? Nenhuma. Imagina se eu fiz para isso justamente para não ter problema, né? Que é essa a preocupação delas. Então, por que eu vou ter? Então, a cesárea ela demora, ela não vai procurar ajuda. Ela vem no meu consultório 2 anos depois, quando já está numa outra condição, né, muscular, quando essa criança já cresceu, aí ela vai começar a falar, poxa vida, eu estou começando a fazer uma atividade física e eu não consigo mais segurar o meu xixi, né? Então, assim, ela demora muito para se perceber, para falar, para correlacionar essa alteração com a gestação. E por que acontece isso? Então, só para responder sua pergunta, sim, o ideal é que toda mulher ela venha fazer uma avaliação independente da via de parto que ela vai escolher. Um outro ponto, né? A cesárea, ela é uma cirurgia de médio porte. Então, se a gente fizesse uma analogia rápida de uma abdominoplastia, mesmo que seja uma mini abdominoplastia, essa mulher, ela vai no plástico, ela é orientada a não pegar peso, ela é orientada a usar uma cinta, ela é orientada a fazer fisioterapia, a fazer drenagem, a fazer várias coisas, certo? Já a mãe que escolheu uma cesárea, e tá tudo bem ela fazer uma cesárea, ela não é informada de nada disso, né? A gente não passa essas orientações para ela. Pelo contrário, essa mãe, ela vai levantar de qualquer jeito para carregar o bebê dela. Ela, às vezes, não vai usar nenhum tipo de cinta para proteger essa sutura. Ela não vai fazer drenagem. Ela não vai fazer nenhum tipo de reabilitação. E aí? É verdade. Né? Então, assim, é muito engraçado. E aí, você gera uma cicatriz lá de dentro, né? Porque você fez uma cesárea, então você tem fibrose, né? Porque faz parte do processo de cicatrização. E isso pode sim comprometer o assoalho pélvico dela, né? A função desse assoalho pélvico. Então, o meu papel para uma mulher que escolheu uma cesárea é informar, né? Ó, legal, né? Eu acho que socialmente falando a gente tem condições de escolha, né, de parto e tá tudo bem, você tem liberdade para isso, mas é legal você ter uma preparação dessa musculatura, você fazer uma atividade física consciente na gestação para uma melhor recuperação pós-parto, evitar carregar peso do seu bebê somente quando necessário ali os primeiros meses só para amamentar, porque era assim que era, inclusive no parto normal. Né? O resguardo, a mulher ela só ficava com o bebê dela, né? No resguardo antigamente. Hoje em dia, as mulheres acham que parto normal é sair correndo depois de 5 dias. Né? E depois não, eu tô com uma diástase enorme, né? Não consigo segurar o xixi e tá tudo bem. E é exatamente assim que elas me aparecem. Tá tudo bem, né? Mas eu tô fazendo atividade física, eu já voltei pro meu crossfit, eu tive parto normal. E que liberdade é parto normal? As pessoas confundem, né? O que é um processo natural, né? Porque parto normal é um processo natural, fisiológico, de uma cesárea que precisa de tantos cuidados, né? Na verdade, muito mais cuidados do que um parto normal. Sim. Não, e a gente pega esse bebê no colo 3 anos, 4 anos, né? Sim. Eles vão crescendo, vão ficando pesado e quer colo e seu assoalho pélvico segurando aquela pressão. Sustentando, né? Sustentando. Então, assim, é só a gente passar, racionalizar de uma forma muito simplória,
né? A gente não precisa nem colocar uma mulher que faz esporte, que corre, nada disso. Se você focar só na gestação, você vai ver que a mulher já tem grandes chances de comprometer essa musculatura, independente da via de parto que ela escolha. Independente do que ela vai escolher, né? E quando a gente vai em contatos com médicos mais antigos, né? Ele fala sobre assoalho pélvico, fala, não, imagina, todo mundo fazia cirurgia para suspender bexiga, reconstruir períneo, enfim. E aí a gente A culpa é para... do parto normal, né? Lógico, e aí a gente fala, eu sempre converso com médicos assim, né? E eu falo, gente, essa mulher gestou 10 vezes. Antigamente as mulheres tinham 15 filhos, É. 3. Se um filho já causa alteração muscular, já tem esse potencial de causar uma alteração da biomecânica desse corpo, você imagina 2, 3, 4, 5, 10. Né? No Nordeste é assim, é 10. É fácil, né? Então, a gente só precisa ligar essa luzinha aí de consciência, de informação para essas mulheres, né? Gestação não é doença, né? É saúde, é um momento muito, muito feliz que essa mulher tem, né? Mas ela tem que ter consciência que é um corpo que está em transformação, em mudança, né? E que a gente precisa olhar de perto qual vai ser, né, as possíveis modificações, se elas vão existir ou não, e se existir, serem acompanhadas por um profissional qualificado. Então, quais são esses vilões, então, para essa musculatura durante o Ah, parto? bem, aí a gente vai conversar sobre outros pontos, né? Que eu diria vilões, né? Primeiro, eu acho que é a anestesia, né? Anestesia, a mulher, tá tudo bem ela pedir, tá? Não sou contra a anestesia, eu acho muito bacana. Para algumas mulheres eu até ligo para os médicos e falo, olha, essa paciente talvez seja interessante uma analgesia para relaxar essa musculatura. Mas por que, né, eu acho a analgesia? Porque essa mulher, ela, quando ela está em trabalho de parto, que ela sente dor, ela se movimenta e ao mesmo tempo ela se protege, né? Porque quando você está com dor, você vai buscar posturas e movimentos que você sente menos dor, e quando você sente menos dor, é sinal que você não está lesionando, certo? Sim, Você se sim. protege, né? Qualquer alongamento que você faz no seu corpo, se for um alongamento excessivo, a dor vai falar, opa, esse é o limite, né? Sim. De alongamento. E aí essa mulher vai para uma anestesia, né? No momento onde ela vai relaxar e muito provavelmente ela vai ser orientada a fazer uma força, né? E aí lembra do diafragma, que é uma pressão para baixo? O diafragma ele tem muita potência. Ele tem muita potência. Então, quando a gente orienta essa mulher a fazer força, ela não tem consciência protetora praticamente zero daquela musculatura. Que se ela Porque não está tivesse... sentindo, né? Não, ou se está sentindo, ela está Muito sentindo pouco. menos, ou Menos. menos. Né? Então, assim, o que eu jamais ficaria numa posição que falasse, não, não vou ficar, eu vou mudar. Tá doendo muito, eu não vou ficar nessa posição porque não tá legal. Ela fica naquela posição que pode sim, né, aumentar as chances de lesão por conta de uma anestesia. Né? Então, acho que a anestesia é muito legal, é muito positiva. E aí que eu acho que se ela pensa em ter uma anestesia e buscar esse recurso, a preparação faz toda a diferença. Aí a preparação é o que eu falo, que ela vai saber aonde colocar a força. Eu ensino ela na preparação como que tem que ser essa força, porque na hora todo mundo fala força, 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 força. Eu falo, não, você vai respirar e você vai dominar essa força. Você tá vendo que quando você respira, você controla? Então você não precisa expulsar esse bebê de uma única vez. Você já tá sob anestesia. E aí eu vou treinando ela, né, nesse controle do corpo quando ela tiver sob efeito de anestesia, durante a respiração. Qual a respiração que ela tem que fazer e aonde colocar força. Né? Que isso, na prática, faz força de cocô. Tem mulher que nem sabe fazer cocô.
Tem mulher que é constipada há 5 dias, faz força de cocô, força de cocô. Ou seja, essa mulher está colocando tanta força naquela região que a gente não sabe para onde que vai, certo? Verdade. Tem, tem uretra, tem vagina, tem um monte de estrutura que está sendo direcionada, empurrada, sem consciência protetora dessa mulher, e que no pós-parto ela vai falar que o problema foi o parto natural, e não foi. É verdade. Né? Então, eu acho que, de um modo geral, essa assistência, né, tá se fortalecendo nessas informações de que, ok, buscar recursos como anestesia, como analgesia, mas o que eu posso fazer, além disso, para ajudar essa mulher nesse momento? Né? Posição, será que se eu coloco essa mulher de lado com anestesia, será que vai ser legal para ela? Ajuda o fluxo sanguíneo para o bebê, o períneo fica mais livre, né? Será que é possível nessa posição? Se eu colocar ela na banqueta, né? Porque é um recurso positivo, né? A banqueta a ser utilizada, que é aquela cadeirinha. Gravidade, né? Mas aí essa mulher tá com anestesia, ela vai para a banqueta, e aí? A pressão vai aumentar mais ainda. Mais ainda. E ela tem mais chances de romper, né? O que ela romperia com o grau 1 vai para uma laceração muito mais profunda, né? Então, uma banqueta com uma mulher sem anestesia é uma coisa. Uma banqueta com uma mulher com uma leve analgesia é outra. E a gente precisa avaliar esse períneo. Como que tá esse períneo? Né? Porque eu acho que o grande plus, né, da atuação da fisioterapeuta obstétrica na assistência intraparto é olhar o que está acontecendo naquele momento. Né? Como que está esse períneo naquele momento? Se eu vejo que essa fibra já está a ponto de se romper, já está branca, isquêmica, e ela vai se romper, opa, vamos mudar de posição. Vamos melhorar essa questão anatômica dessa mulher. Por que o desfecho final tem que ser a saída desse bebê, sendo que podemos pensar em milissegundos, viabilizar uma musculatura em melhores condições. Né? Já que você está falando de laceração, hoje em dia a gente não faz, graças a Deus, mas a episiotomia, né? Assim, eletiva, só realmente se você vê que vai ter uma laceração maior do que, né? Que seja absurda, que é difícil. Mas qual é assim, o prejuízo que essa epísio vai causar nesse assoalho, nesses músculos aí desse períneo? Ai, perfeito. A pergunta. Bem, a episiotomia, né? Ela tem sido posta como um dos vilões, né? Cortar, violência obstétrica, eu fui cortada, porque o meu médico me cortou, enfim, né? Eu não discordo, né, da episiotomia. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que ela pode ser, sim, um recurso protetor também, né? Na minha prática, assim, eu observo que vai depender muito dessa sutura, né? Porque como é um músculo tridimensional, ele não é um músculo como qualquer outro, né? Ele é um músculo que tem muitas fibras, cada fibra em uma direção diferente. Então, a forma como você vai suturar essa musculatura é que, de fato, vai fazer diferença, ao meu ver, né? Para mim, um períneo ele tem que estar funcional, com episiotomia ou sem episiotomia. Não adianta nada, essa mulher às vezes ela teve um períneo íntegro, alongou, não rompeu nada, mas depois essa mulher alongou tanto, porque o músculo ele tem um potencial de alongamento, né? Sim. Saiu até um trabalho bem recente, bem bacana, mostrando a capacidade do assoalho pélvico no trabalho de parto. Se eu não estou enganada, eu acho que era uma tomografia. É tomografia que é mais fácil, ou era a ressonância? Não estou lembrada exatamente qual era um dos recursos. E eles viram que é um músculo que tem a capacidade de se alongar 200%, mais de 200%, para o próprio parto, né? Mas tá, vamos numa condição normal, períneo ok, liberdade ok, esse músculo vai alongar e vai voltar. Um períneo tenso, rígido, duro, firme, consistente, ele vai alongar? Não.
Ele vai voltar, se ele é rígido, ele vai voltar com o mesmo potencial? Não. Se ele romper, qual vai ser a funcionalidade depois que ele rompe? Será que vai se restituir? Né? Então, assim, eu acho que tudo é preciso ser avaliado naquele momento. Né? Um períneo que você vê que a mulher não está permitindo essa passagem, porque a gente consegue visualizar claramente, Sim, né? claramente. Um músculo que está ali gritando, né, por socorro, ele vai lacerar de uma forma desorientada, né? Eu já havia comentado sobre essa possibilidade com a paciente, conversei com o médico, eu acho que a escolha é dela e não acho ruim pensar na episiotomia de uma forma guiada, né, e bem direcionada para a paciente, né? Então, é função. Se tem função, não importa se é com ou sem, né? Agora, infelizmente, a sociedade colocou a episiotomia como algo criminoso para a mulher, né? É claro que a gente tem relatos de crimes mesmo que deveria ser presos, que é em um outro patamar, não é o patamar de uma assistência médica, obstétrica, de qualidade, são coisas diferentes. E às vezes a mulher acaba não olhando a beleza do parto dela, né, de tudo que foi feito, de todo o trabalho incrível que foi feito, porque ela teve ela precisou fazer uma episiotomia, né? Então é errôneo essa colocação, né? É muito difícil você considerar isso algo ruim, principalmente quando essa mulher ela vai vir por uma fisioterapia pós-parto, porque esse é o objetivo, não é só a preparação. Sim. Ela deve depois voltar para avaliar esse período no pós-parto, né? E infelizmente as mulheres acabam sendo frustradas, ficando frustradas, colocando o médico num patamar de abuso que não procede essa informação, né? Assim, é muito superficial a gente falar dessa forma, né? Então, acho que, se possível, vamos evitar, se possível, vamos nos preparar, né? Se eu desejo um parto natural, né? Busque informação, né? Busque uma fisioterapeuta especializada na área, conheça o seu próprio corpo, né? Assuma as suas escolhas para si, né? E óbvio, né? Busque uma equipe que venha de encontro àquilo que você acredita, né? Sim. E depois que você fechou essa equipe, esquece. Esquece porque você Confia, né? confia, Confia. A palavra é certa, confia, Confia. né? Porque você não é médico, você não é físico, você não é enfermeiro, você não tem como avaliar isso, não tem como avaliar o meu filho, que tem 4 anos, que tem uma professora, e eu achar que ela não procede em relação ao que eu deveria fazer com ele em aprendizagem. Cada caso é um caso, uma avaliação. Então, eu preciso confiar na metodologia que eu escolhi para educar ele, né? Para fazer a alfabetização. Então, acho que é isso. Você precisa confiar, né? Diante das suas escolhas, dos profissionais que você escolheu para te dar essa assistência. Ô, Kelly, a vagina, as pacientes reclamam, ela fica alargada após o parto normal? Qual é a queixa da paciente em relação a isso? Ah, então, a queixa, pelo menos das minhas pacientes, graças a Deus, é o inverso, né? É o inverso. O relato delas é, Kelly, a minha relação, primeira relação sexual, eu parecia que eu estava virgem, né? E isso, e eu tenho muita curiosidade de perguntar isso, né? É uma coisa que para mim é importante, porque eu falo muito isso, que não vai ficar larga, que não faz sentido, né? Imagina as mulheres no Nordeste que tinham 14 filhos. Se fosse ficarem largas, pelo amor, ia sair a criança, nem sei como. Então, anatomicamente não faz sentido, né? Mas, Kellen, alguns casos pode acontecer, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, pode? Pode. E aí eu vou tentar explicar rapidamente em que situações pode acontecer. Primeiro, quando o bebê passa, né, pelo canal vaginal, naquela região, existe um estiramento máximo, certo? Eu tô falando de uma permissividade da vagina que ela vai se alongar, né? E aqui eu não tô falando de músculo, eu tô falando de toda a estrutura da vagina, que
a doutora pode explicar até melhor do que eu, que é formado por colágeno, por várias coisas. Ali não vai se romper, né? Aquilo vai se permitir. Quando você gera um estiramento máximo, gera uma contração máxima. Esse é o processo fisiológico. Então, depois do parto, existe esse colabamento. Primeiro ele vai e depois ele se fecha, numa condição normal. É isso que acontece na vagina. Agora, por isso que elas relatam que quando elas vão ter relação sexual, elas sentem às vezes uma ardência, um pouquinho de dor. Kelly foi muito difícil, porque a penetração foi difícil. É o que 90% delas me procuram, inclusive, para fazer o laser, para tirar essa sensibilidade, porque fica muito sensível. Elas precisam, essa relação ela fica meio que sem lubrificação, fica uma região um pouquinho diferente. E mas aí... só um parênteses. Independente se tem uma sutura ou não. Sim, independente. Não, independente. Eu tô falando isso lá da vagina. De vagina. De vagina. Aí eu vou partir pro músculo, certo? Bem, o músculo, se é uma mulher que não tem consciência corporal, que não sabe trabalhar nada dessa musculatura, né? O bebê, onde passou, né? Um bebê, ele alongou, e quando ela teve a capacidade de voltar, ela volta, mas toda vez que você passa por um processo natural, você tem que gerar um estímulo, certo? Quando você faz uma cirurgia, você não orienta o seu paciente a fazer algumas atividades. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, estimula para melhorar a circulação. Se ela não tem consciência, ela pode perceber uma dificuldade de retrair essa musculatura, certo? Então, essa mulher que tem essa falta de consciência, ela pode sim achar que a vagina dela está mais larga, né? Ela pode achar. Mas como que eu vou saber, Kelly? Tem como saber que alargou? Não, para isso eu preciso avaliar, né? Eu preciso saber qual era a percepção corporal dela, a pressão que ela fazia. A grande maioria das mulheres, né, que se queixam de vagina larga, muitas das vezes, porque ela pergunta por parceiro se essa vagina, se ela tá larga pro parceiro. Às vezes nem é uma percepção corporal dela, né? E eu sempre falo para paciente, eu falo assim, olha, pelo amor de Deus, quando elas vêm com o esposo, então eu adoro, né? Eu sempre falo, olha, no pós-parto, né? Qualquer alteração que você perceber no seu corpo, primeiro, quem tem que saber é você, né? Você que tem que sentir, você que tem que perceber, você que tem que achar que tá algo diferente. Se você acha, corre aqui, vamos avaliar e vamos ver o que pode ser feito, se procede ou não. Mas o que acontece, doutora? Elas perguntam para eles. Então, e aí, tá diferente? Bem, se ele fala que tá diferente... Acabou. Acabou. Ai, como mulher sofre, né? Gente, não, por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não perguntem. Se você acha, tem muitos recursos, né? Na minha prática clínica, de verdade, é o contrário, né? Elas não relatam queixa. Isso até praticamente de imediato, elas percebem que é porque elas têm curiosidade, tal. Eu peço para elas virem fazer avaliação antes de iniciar, né? Antes de retomar a atividade sexual, para falar para ela, olha, tá tudo bem, tá ok, você tá sem dor, tá ótimo, para dar esse empoderamento para ela, né? Então, a grande maioria, e depois eu volto a mandar uma mensagem, tá tudo bem, ocorreu tudo bem. A grande maioria não relata queixa. Quando relata, é pela falta de consciência, são pacientes que não tiveram tempo nem mesmo de fazer a preparação, imagine trabalhar a conscientização corporal, mas elas voltam, né, porque elas percebem que isso traz benefícios em relação à sexualidade e o resultado sempre é muito positivo. São mulheres que eu indico vibrador, né, que esse tônus pode ser melhorado quando você estimula o clitóris, você aumenta o tônus automático dessa musculatura, quando você tem orgasmo clitoriano. Então, assim, a gente tem vários recursos para serem otimizados para a mulher, porque ela quer melhorar.
Porque ela percebe que o corpo dela tá diferente, porque ela quer ter um melhor controle daquela musculatura, né? O parceiro importa? Claro que importa, gente. Importa muito, né? A relação é de dois, não é de um. Mas quando você coloca essa responsabilidade para o seu parceiro falar se tá ou não tá sobre aquilo que é seu, é um caminho sem volta, né? E eu posso até dar um exemplo rapidamente. Eu tive uma paciente que ela teve 2 partos normais no sul, veio para cá e ela estava com uma incontinência urinária de esforço quando fazia atividade física. E eu nem acho que foi por conta do parto, foi por conta das gestações, enfim. E ela tinha uma diástase pequena, fiz a reabilitação. Nossa, ela saía daqui maravilhada, super feliz e tal. Nossa, super maravilhosa. E ela, o médico teve o prazer de falar na frente do esposo dela que a vagina dela estava diferente, né? E, enfim. E aí ela veio para a fisioterapia por conta disso. E ela pegou, depois de todos esses benefícios, ela falando que estava se sentindo muito bem, que não estava mais perdendo mais xixi, que estava ótima, estava super com uma autoestima lá em cima. Ela caiu na bobagem de perguntar pro parceiro: e aí, o que que você achou? Pro cara que na cabeça dele o parto normal muda, se na cabeça dele ele nunca quis um parto normal, que é um homem machista, preconceituoso, que acha que o corpo da mulher dele serve para prazer dele, ele é capaz de falar qualquer coisa. Não vai ter a menor sensibilidade. E o resumo da ópera foi: a paciente foi para uma cirurgia, né, que é uma outra questão muito, muito triste, né, que vai ter a reconstrução desse períneo, que o períneo estava lindo, mas ela fez, né, e aí a gente precisa resgatar outras histórias, teria que fazer terapia, outras coisas, né. Eu separava do marido, eu falei: tá ruim pra ti, pô, então ficar só, né, e ficava com outros issues. Eu nem Você é teria arretada, trabalho. né, amiga? Você é arretada. Pois é, eu acho que eu sou mesmo. É que pra mim não faz sentido nenhum, né? Ainda mais sexualidade, né? Que é uma coisa que pra gente é tão difícil da gente trabalhar isso, né? Que a gente precisa falar mais sobre sexualidade, né? A mulher precisa tomar sobre si o seu corpo, conhecer o seu corpo, né? Fazer educação, ter educação sexual de forma positiva, né? De forma orientada. Então a gente precisa realmente ter mais liberdade, né? De ter esse tipo de informação, né? Eu acho que não cabe, né? Então, tá percebendo que tá diferente? Teve um parto natural, né? Ou não, acontece também em cesárea, tá, gente? Se é um períneo muito tenso, na hora que esse bebê sai, ele pode relaxar completamente, né? E nesse processo de relaxamento, essa mulher também pode ter uma percepção de uma abertura vaginal maior, tá? Então, não acontece só em relação a partos normais, pode acontecer também em cesárea. Então, não tem muita relação com o parto, né? Em relação ao seu corpo, né? Um músculo que é importante para você e que a gente precisa conhecê-lo, né? Se apresentar: oi, muito prazer, meu nome é Kelly, você tá aí, eu tô aqui. A gente precisa, né, falar mais com esse corpo que é tão perfeito, né? Que é o corpo da mulher. Ai, que delícia. Falta 1 minuto. Passou tão rápido. Passou, né? Olha, Ah, eu vou deixar um adorei. recadinho rápido. Quero que você deixe uma dica rápida aí, final. A dica é: se conheçam, se permitam, se toquem, se observem, né? Busque informação de qualidade, né? Busque você acreditar no poder que seu corpo, né, é capaz de alcançar. Né? Acredita em você. Eu acho que essencialmente essa é a minha dica. Né? A preparação, a fisioterapia é um plus, mas se você for uma mulher arretada assim também, eu acho que o corpo, o parto, é liberdade, é movimento, é a mulher acreditar que ela é capaz, né? Que ela pode, né? Que não é somente o que está no entorno, é ela, o parto é dela, o parto é seu, o parto é nosso, é da mulher, né? Desde que o mundo é muito, as mulheres pariram, né? E não vai ser agora que a gente vai ensinar como que elas devem fazer, né? A gente Exatamente. só tá Nós ali estamos para aqui para apoiá-las, né? solamente, só para apoiá-las, tá? Gente, está acabando. Agradeço todo mundo.